as nossas vidas. Meus queridos irmãos, eu quero hoje compartilhar a palavra de Deus com os irmãos. Hoje, esse fim de semana, todo mês de maio, nós estamos orando pela família, colocando as famílias diante do Senhor. São 31 dias de oração pela família. E hoje é o último domingo de maio. E por isso, pensando nessa temática, eu pedi a Deus uma palavra para a família. Uma palavra que realmente trabalhasse no nosso coração, falasse ao nosso coração a respeito da nossa família, de como a gente lidar com a nossa família. E aí, pensando em tudo isso, uma coisa que é inerente a toda a família são momentos de crise. Independente de classe social, independente da sua condição física, financeira, uma hora ou outra você vai passar por momentos de crise. Momentos que são desafiadores. Crises de várias formas. As pessoas passam crise porque estão, por exemplo, desempregadas. E hoje nós somos quase um número muito expressivo, mais um mês o desemprego cresce no nosso país, e quanta gente sofrendo por conta do desemprego. E claro que isso gera crise enorme nas famílias. Como é difícil você, por exemplo, precisar comprar um biscoito para o seu filho, uma carne para almoçar, e de repente você está com dificuldade. Isso mexe com você, isso mexe com a família, isso traz com certeza crises. Nós temos também crises como os nossos irmãos estão vivendo lá no Rio Grande do Sul, por conta de uma tempestade. A vida de muitas pessoas mudaram. Crises complexas, pessoas que perderam tudo, pessoas que estavam nas suas casas, com seu conforto, do seu lar, com sua segurança, e agora de repente você se vê num colchão, em uma quadra gigante, no meio de um monte de pessoas desconhecidas, e tudo que você tinha não existe mais. Isso gera crise em você, gera crise na sua família. Crise também por conta de doenças, por conta, por exemplo, da falta de comunicação dentro dos lares. Crise por conta dos lutos que a gente vive. Você de repente tem sua família, você tem sua estabilidade, daqui a pouco você perde alguém, e aquilo gera dentro de você, gera no seio da família crises. E também nós temos crise por conta de pessoas que se desrespeitam dentro dos lares. Isso é uma coisa que infelizmente que acontece muito e gera conflitos enormes. Crise por conta de ciúmes e até por conta de violência. O lar, que deveria ser um lugar seguro, de proteção, de cuidado, às vezes é um lugar de medo. A pessoa prefere estar na rua do que estar em casa, porque a casa parece... Eu já vi pessoas trazendo essa expressão: minha casa é um inferno. E é triste esse tipo de crise. E por uma coisa ou outra, nós vamos precisar conviver com a crise. E em meio à crise, eu acho que uma primeira coisa que a gente precisa identificar, e o tema da mensagem de hoje é vencendo as crises na família. A primeira coisa que a gente vai precisar identificar nisso é: quem é o causador da crise? Será que sou eu? Será que é alguém do meio familiar? Ou é uma crise que veio por consequência externa? Por exemplo, a crise da falta de desemprego. Será que foi eu que causei o desemprego, ou é a circunstância do nosso momento? Será que foi eu que de repente não entendi o tempo? Será que eu não lidei bem com o que eu estou vivendo? Será que eu causei alguma coisa que me levou ao desemprego? A crise, por exemplo, de falta de comunicação no lar. A gente viveu no período da pandemia um estouro de separações. Por quê? Porque pessoas que não conviviam começaram a conviver. E por não terem uma boa comunicação, muitos não aguentaram o outro. E a separação estoura. E essa culpa é de quem? Quem é que tem a responsabilidade nessa crise? Então, primeiro ponto: se eu quero sair da crise, eu preciso identificar o pivô da crise. O que é que está levando à crise? O que é que está trazendo e provocando essas crises na minha vida? E aí algo maravilhoso que eu queria deixar para vocês, logo no início, mas que vai permear a reflexão de hoje, é que toda crise tem solução. Toda crise tem uma solução. E hoje nós vamos, a partir da palavra de Deus, procurar
passos, princípios que nos levem a essa solução. Vamos aprender hoje a vencer as crises da família a partir de um referencial bíblico. Por isso eu quero convidar você a abrir sua Bíblia no livro do Gênesis, capítulo 22. Quando nós olhamos para a Bíblia ela é um livro que nos fala de todas as coisas, inclusive ela é recheada de famílias. E o que mais nós vemos na Bíblia são famílias em crise, por vários motivos. Nós temos, por exemplo, a crise que a família de Noé enfrenta por conta de um grande dilúvio. Nós temos a crise, por exemplo, essa que nós vamos refletir aqui, da família de Abraão. Nós temos a crise, por exemplo, dura de um homem segundo o coração de Deus, a crise na família de Davi, uma família muito, muito conturbada, cheia de crise. Mas olhando como exemplo, eu queria que a gente refletisse em Gênesis capítulo 22, na família de Abraão. A Bíblia diz no capítulo 22, nós vamos ler do verso 1 até o verso 18, eu queria que você agora pudesse ler junto comigo. Depois dessas coisas, Deus pôs Abraão à prova e lhe disse, eu acho uma coisa sensacional, meu irmão, uma das grandes honras de qualquer homem é ter o privilégio de o Deus Todo-Poderoso lhe colocar à prova. Se Ele nos coloca à prova, é porque Ele tem algo para fazer através de nós. Às vezes tem gente que quer chegar a um determinado lugar, mas não quer passar na prova. Todos nós vivemos provas e mais provas, desafios e mais desafios. Quinta-feira, quem estava aqui na igreja percebeu, por exemplo, que o próprio Cristo precisou passar por uma prova, por uma tentação e ser aprovado para o ministério. Então Deus não faz isso para o nosso mal, mas para que nós possamos entender o valor da missão. Então Deus, o próprio Deus, coloca Abraão à prova e lhe faz um pedido. E Deus diz, Abraão, esse responde, eis-me aqui. E Deus continua, pega o seu filho, o seu único filho, Isaque, a quem você ama. É interessante que a primeiro momento que essa expressão amor surge na Bíblia é aqui. Até então essa expressão não é vista ainda na Bíblia, mas aí aqui, o filho a quem você ama. E vá até a terra de Moriá. Interessante que a palavra Moriá, a palavra hebraica original, quer dizer Deus proverá, um Deus de provisão. Então tudo Deus ele coordena a história. Ali vai e ofereça o seu filho em um holocausto, sobre um dos montes que eu vou lhe mostrar. Outra coisa interessante, que talvez isso nos leve a muita dúvida em ouvir a voz de Deus, é porque Deus pede a Abraão uma coisa, que Abraão sabia que Deus não era agradável ao coração de Deus. Os povos pagãos daquela região tinham esse costume de sacrificar crianças, mas Deus nunca. Mas nesse momento Deus pede algo intrigante a Abraão, que ele sacrificasse seu filho. No versículo 3 diz, na manhã seguinte, Abraão se levanta de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, levou consigo 2 dos seus servos, e Isaque, o seu filho, rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia, então foi uma jornada longa, e às vezes eu fico tentando me imaginar, e é longe de imaginar essa sensação, de você andar 3 dias com um pedido tão difícil no coração, com algo tão exigente, com uma perspectiva tão difícil de lidar. 3 dias Abraão passou pensando, Senhor, é isso mesmo, Senhor, eu vou precisar fazer isso, Senhor, vai chegar até esse ponto. Imagina quanta coisa passou na cabeça de Abraão. Então Abraão, ele ergueu os olhos e ouviu o lugar de longe. Então ele disse aos servos, espere aqui com o jumento, e eu e o rapaz nós iremos até lá, e depois de termos adorado, voltaremos para junto de vocês.
É interessante essa perspectiva de Abraão. Abraão foi adorar. Adorar, para mim, eu acho que esse ponto aqui é uma das maiores essências do que é uma verdadeira adoração. A gente às vezes confunde muito adoração com música. O louvor, ela é uma parte da adoração, mas a maior adoração da igreja de Cristo é a obediência à sua voz. É quando eu me disponho a obedecer a Deus, mesmo em circunstâncias difíceis. E ele diz: olha, eu vou ali adorar, e voltaremos juntos de vocês. Abraão pegou a lenha do holocausto e colocou sobre Isaque, o seu filho. Ele, por sua vez, levava nas mãos o fogo e a faca. Assim os dois caminhavam juntos. Isaque rompeu o silêncio e disse a Abraão, seu pai: meu pai. E Abraão respondeu o quê? Eis-me aqui, meu filho. É interessante esse diálogo, porque com o mesmo respeito, com a mesma honra que Abraão responde a Deus, agora ele responde ao seu filho: eu estou aqui, meu filho. Da mesma forma que ele disse a Deus: Deus, eu estou aqui. Agora ele responde para o seu filho: filho, eu estou aqui. E Isaque pergunta: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde é que está o cordeiro para o holocausto? Que pergunta difícil, né? Mas que resposta de fé e tremenda. Por isso que Abraão é reconhecido na história como o pai da fé. E aí Abraão responde: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram andando juntos. Nesse ponto aqui existem várias percepções teológicas do que foi que Abraão possa ter pensado na resposta, mas claro que não é claro. Mas alguns aqui pensam que Abraão aqui de repente pensava: olha, eu sei que mesmo se eu sacrificar, Deus tem poder de ressuscitar meu filho, mas ele vai providenciar um cordeiro para si. Também, claro que já apontando para o cordeiro de Deus que viria tirar o pecado do mundo. Chegando no lugar, estou aqui no versículo 9, que Deus lhe havia indicado, ali Abraão edificou um altar, lhe arrumou a lenha e amarrou Isaque, o seu filho. E sobre ele amarrou Isaque, o seu filho, e deitou ele no altar, em cima da lenha. E ele estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar o seu filho. Mas do céu, um anjo do Senhor chamou: Abraão, Abraão. E ele respondeu como? Estou aqui. Estou pronto. Eu vim fazer o que o Senhor pediu. Então ele lhe disse: não estenda a mão sobre o menino e não faça nada a ele, pois agora eu sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. Que obediência, meu irmão. Abraão ergueu os olhos e viu atrás de si um cordeiro, um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Abraão pegou o carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar do seu filho. E Abraão deu àquele lugar o nome de Moriá, o Senhor proverá. Daí disse até o dia de hoje: no monte do Senhor proverá. Então os céus, pela segunda vez, o anjo do Senhor clamou a Abraão e disse: por que você fez isso? E não me negou o seu filho, o seu único filho. Eu juro por mim mesmo, diz o Senhor, que certamente o abençoarei e multiplicarei a sua descendência, como as estrelas do céu e como a areia que há nas praias do mar. Sua descendência tomará posse das cidades dos seus inimigos. E no verso 18, na sua descendência serão benditas todas as nações da terra, porque você obedeceu a minha voz. Se eu e você estamos aqui, se a nossa família é abençoada, é porque Abraão obedeceu a voz de Deus. E se nós continuarmos obedecendo, Deus vai também abençoar muitas famílias. Vamos orar? Pai, obrigado pela tua palavra. Quero te pedir que nesse momento o Senhor esclareça ao nosso coração toda a mensagem que o Senhor quer falar para conosco. Que em nome de Jesus saiamos daqui fortalecidos e prontos para vencer as crises que estão na nossa família. Muitas delas, Senhor,
que não fazem parte da nossa escolha, que vieram e são propostas pelas circunstâncias da vida, ou talvez até por provações que o Senhor quer nos colocar, para nos aperfeiçoar para a Tua obra. Mas algumas delas também, Deus, que infelizmente nós possamos ter causado para a nossa própria família. Então hoje, Deus, queremos sair daqui certos que o Senhor proverá, que o Senhor trará libertação, Senhor, das crises e vencer cada uma delas pelo poder da Tua palavra. Que o Senhor nos ajude em nome de Jesus. Meus amados irmãos, é interessante que no versículo 1 desse capítulo 22, já fica claro a crise que estava sendo enfrentada aqui pela família de Abraão. A crise vinha de um pedido de Deus, mas Abraão estava saindo de viver uma outra crise. No capítulo 21, Abraão precisou enviar ou mandar embora o seu filho, Ismael. Então, aqui agora no capítulo 22, Deus já estava pedindo a ele, colocando ele em um outro momento de dificuldade, em uma outra crise que ele precisava agora enfrentar. Porque é interessante que às vezes tentam enganar hoje, principalmente com a palavra demoníaca, onde parece que crente não deve passar por crise ou por problemas. Isso é mentira, meu irmão. Na nossa vida, de uma forma até sequencial, nós vamos viver crises, momentos de crise. E alguns desses momentos de crise vai nos fortalecer, vai nos preparar para algo maior. Então você imagina agora o momento que Abraão estava vivendo, um momento de grande crise, e precisava agora viver e lutar com tudo isso. E fica claro aqui nesse momento, que o pedido de Deus gerou na vida dele. Imagina o que é que Abraão ia chegar depois para sua esposa, e dizer: olha, eu fui só ali no monte e eu matei o filho da gente. Como é que se explica isso? Como é que Abraão ia chegar para o seu próprio povo, para a sua casa, porque a família naquela época não era apenas um núcleo de uma casa pequena, mas era todo um povo que Abraão tinha responsabilidade de dizer: olha, eu fui ali e matei meu filho. Como se explica algumas coisas? Que crise aquilo iria ser gerado? E já estava grande no coração dele, que poderia agora ser exposto para toda a família. Mas no versículo 2, isso fica muito claro, porque vem ali aquele pedido de Deus. E o que a gente fica pensando: que crise essa família está vivendo? Eu sei que cada um de nós temos nossos problemas, nossas lutas, mas eu creio que nenhum de nós se compara, nem de longe, ao desafio que Abraão estava vivendo. E por isso a gente pode usar como exemplo a sua vida, o seu testemunho e o seu comportamento diante desse momento tão difícil, para nos ajudar nas crises que a gente vive. Então, o que eu quero trazer com vocês a partir da palavra de Deus são princípios para enfrentar a crise. E o primeiro que Abraão nos ensina está aqui no versículo 3. Você está em crise, meu irmão? Obedeça rápido. Faça o que tem que fazer depressa. A Bíblia diz no versículo 3 que na manhã seguinte Abraão se levanta de madrugada. É para fazer? Faça. Sabe umas coisas que prolongam as crises, que aumentam os problemas? É a procrastinação. As pessoas têm que fazer, sabem o que tem que fazer, Deus já disse como tem que fazer, e fica arrastando, gerando mais sofrimento. Para comigo, pensa comigo. Pensa no problema que você vive. Pensa qual é a solução que tem que ser feita. Faça. Espera aí, Deus pediu algo muito difícil a Abraão. Ele poderia ter dito: não, Senhor, deixa eu ficar mais um pouquinho com meu filho. Deixa eu brincar mais um pouquinho com ele, me dá mais um ano. Deixa eu ver ele crescer mais um pouquinho. Abraão simplesmente parou diante da crise e disse: a solução não é obedecer? Não é isso que eu tenho que fazer? Então eu vou fazer logo. Ele acorda logo cedo, de madrugada, quebra a lenha, prepara tudo e diz: eu vou. Pensa, meu irmão, quantas pessoas arrastam o seu sofrimento. A resposta já está dada. E infelizmente eu vejo que algumas das pessoas
Pela graça de Deus, chega um momento que parece que Deus tem que empurrar. Porque chega num ponto que as circunstâncias são tão fortes que aí a pessoa não tem mais decisão para tomar. Ele é empurrado na decisão. E eu acho que isso gera mais dor ainda. Porque além da dor de você perceber que você não tomou a atitude certa, você vai ter a dor agora de ter que enfrentar a dor agora e dizer, poxa, eu tive que ser empurrado, mas eu cheguei aqui. Então o primeiro ponto que eu aprendo com Abraão, eu não posso procrastinar. Eu tenho que enfrentar a crise. Se o problema chega, se a ordem chega, se a circunstância chegou, se a crise chegou, eu tomo a atitude que eu tenho que tomar. A segunda coisa está no versículo 6. E eu acho que essa situação aqui também eu acho muito importante. No versículo 6, a Bíblia diz que Abraão pegou a lenha do holocausto e ele colocou sobre Isaac. Tem muita gente que sofre muito na crise porque quer levar a crise sozinha nas costas. A pessoa está com uma crise financeira, por exemplo, e não compartilha com a família. Estou com um problema financeiro, minha esposa tem que saber, meus filhos têm que saber. Imagina que Abraão poderia ter pensado, não, eu já vou matar ele, então eu não vou lá fazer ele carregar peso. Não, meu filho, essa crise envolve a gente. Então você leva a tua parte. Agora é interessante aqui que também nos dá uma outra lição, Abraão dividiu de acordo com a responsabilidade. Abraão deixa a madeira com Isaac, mas a faca e o fogo ele leva. Então a gente tem que dividir os problemas de uma forma proporcional, para que a crise seja dissolvida e resolvida. Então se o meu filho souber, dentro da simplicidade dele, da maturidade dele, olha filho, papai está com pouco dinheiro agora, as coisas estão apertadas, então vamos fazer o seguinte, vamos tentar contribuir com alguma outra coisa, vamos tentar fazer outra coisa, vamos diminuir aí os gastos, vamos desligar mais a torneira, vamos apagar mais as luzes, porque isso colabora com a crise que a gente está vivendo. A gente compartilhar a crise, não é chorar, é compartilhar as soluções. Espera aí, a gente não está vivendo junto isso? Tudo dentro de uma proporção que cabe para cada um. Meu irmão, não tente ser super-herói. A Bíblia deixa claro, compartilhe, carregue os fardos uns dos outros. Se eu estou passando por um momento, eu preciso compartilhar com o Regilane. Porque a angústia às vezes, e aí tipo, chega num momento que aí você tem que expor. Você não aguentou mais, a crise virou tão grande que você não tem mais como esconder. E aí estoura. E aí de repente o outro olha para você e diz, mas por que você não disse? Então, meus amados, esteja atento, porque Isaac leva a lenha, Abraão leva o fogo e a faca. A responsabilidade maior era de Abraão. Mas Isaac estava participando daquela crise. Ele fazia parte daquele momento difícil. Então isso me chamou muita atenção, essa forma de Abraão de compartilhar. No versículo 7, eu até citei para vocês, mas eu achei muito importante isso, o diálogo respeitoso. Quando tanto o filho chega para o pai, e a Bíblia diz, ele quebra o silêncio. Às vezes as pessoas continuam em silêncio, na dúvida, no medo, e não chega para... O que está acontecendo, pai? Por que, pai, o senhor está triste? Por que a tua preocupação? Como é que a gente vai fazer para resolver essa crise? E aí um filho chega para o pai e diz, pai, cadê o cordeiro? E o diálogo respeitoso também de Abraão, de mesmo no momento de tanto sofrimento, de tanta dor, ele olha para o filho e diz, filho, eu estou aqui, pode perguntar, pai, cadê o cordeiro? E aí Abraão diz, Deus, filho, Deus vai prover o cordeiro. É interessante também esse diálogo. Eu não sei como é que você está lidando em casa, não sei se você tem dialogado com a sua esposa, a esposa com o seu marido, não sei como é que é o diálogo de vocês com os filhos de vocês, mas eu digo a vocês, vai ser mais fácil de resolver as crises se a gente começar a dialogar e compartilhar realmente. Poxa, eu estou sentindo isso, é minha dor, é meu sofrimento, é minha luta, e aí o outro vai entendendo, cada um também na sua cabeça, do seu jeito.
Claro que quando eu chego para Leandrinho, por exemplo, e digo, ó, filho, eu estou sem dinheiro hoje para comprar isso. A gente estou aguardando virada do semestre agora para comprar um tênis para ele, um outro tênis para ele. E o tênis dele eu já costurei algumas vezes, mas está aguentando. Ele vai suportar, pela fé vai suportar. Mas ele precisa aprender que, filho, olha, eu não estou comprando, não é só porque eu não quero comprar um tênis novo para você. Mas é porque vai chegar um momento para que a gente não entre em outra crise, em outros problemas, em outras lutas. Porque quando a crise financeira vem, começa a afetar o seu relacionamento conjugal, e aí começa, e daqui a pouco você esquenta a cabeça e grita com os filhos mais do que deveria, e cria aquela bagunça. Então, sentar, conversar, dialogar de uma forma respeitosa, onde cada um entenda seu papel na família. Meus amados irmãos, uma coisa que eu acho sensacional: Deus me deu filhos para que eu prepare meus filhos para vencer as crises, não para que eu blinde eles. Filho que não viver crise, ele não vai amadurecer. Sabe por que você está aqui? Sabe por que de repente você hoje sabe o valor das coisas? É porque você viveu as suas crises. Um dos grandes desastres é quando a gente dá demais, quando a gente super protege. Porque se Deus, que é Deus Todo-Poderoso, que ama cada um de nós, que pode nos dar tudo, provou Abraão, é porque ele sabia que Abraão precisava aprender. Não era Deus que precisava aprender alguma coisa. Abraão precisava aprender a depender completamente de Deus, a saber que Deus provém. Por isso o diálogo respeitoso é muito importante para vencer as crises. Isso nos ajuda muito a vencer os momentos. No versículo 8 também nos deixa uma outra lição. Abraão, ele tem uma capacidade de transmitir a sua fé para a sua família em tempo de crise. Então Abraão responde: Deus proverá para si um cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuam juntos. A crise não tinha acabado, mas os dois continuaram caminhando pela fé. Quando você está na crise, você confia em Deus? Você consegue passar essa confiança para aqueles que estão com você na crise? Como eu falei para vocês, é impossível não viver crise. É impossível não viver crise. Por mais que você... às vezes, refletindo porque é uma temática muito atual. Vocês viram, por exemplo, os bairros que foram inundados? Imagina quantas pessoas, empresários ali, que tinham de repente um certo conforto, uma certa estabilidade, e sua casa, que era até uma casa luxuosa e confortável, e seu negócio inundou. Aquela pessoa não esperava essa crise. Ele não estava pronto para essa crise, mas a crise chegou. E quando a crise chega, meu irmão, aqueles que têm fé vão confiar. Quem não tem fé enlouquece. É o que está acontecendo no mundo. Crise chega para todos, mas quando você confia. Então no versículo 8 fica claro que a gente precisa na crise se manter firme na fé. É fácil? Não. Foi fácil para Abraão? Essa resposta para Abraão dar a Isaac foi fácil? Às vezes a gente lê e diz: não, mas é porque ele era muito forte, né? Ele era um homem muito destemido. Não, meu irmão, ele era pai. Ele estava indo enfrentar o maior desafio da vida dele, sacrificar seu filho. E seu filho olha para ele e pergunta: pai, cadê? Qual a solução disso aqui? E ele diz: filho, a minha fé me diz que Deus proverá. Eu confio. Não sei o que é que vai acontecer naquele monte. A ordem é te matar. Não sei, mas Deus vai providenciar uma solução para isso. Eu creio. E parece que aquela fé foi tão extraordinária, porque imagina que talvez ali era o momento de Isaac dar a carreira, né? Olha, pai, essa bronca é contigo, eu vou correr agora. Já que tu vai me matar, tem que me pegar na carreira. Mas parece que aquela fé foi tão extraordinária que mesmo em meio àquela crise, Isaac confiou também. E os dois continuaram juntos para o enfrentamento dessa luta.
No versículo 12, meu amado, do mesmo capítulo 22, tem uma outra lição. Se nós seguirmos esses princípios que falamos até agora, Deus estará no lugar e trará provisão, porque Deus é a solução da crise. Aí a Bíblia diz que no versículo 12, quando chegou lá, Abraão amarra Isaac. A gente está falando de um homem aqui de mais de 100 anos. Então eu gosto de pensar que Abraão amarrou, mas Isaac se deixou ser amarrado. Se vocês perceberem, toda essa história tem uma ligação muito direta com a cruz de Cristo. Cristo carregou a cruz. O Pai o sacrificou. Cristo não foi crucificado, ele se permitiu ser crucificado. Não foram os romanos, nem os cravos. Foi Cristo que se permitiu ser sacrificado. Então aqui Isaac também se permite ser amarrado. Isaac se permite ser um sacrifício. Que fé! Então o que me deixa claro é que para vencer as crises, a fé é a grande chave. E aí Isaac naquele momento recebe aquela condição. Abraão levanta aquela faca e quando ele vai desferir o golpe para matar aquela criança, Deus intervém com providência. Talvez a gente já esteja, meu irmão, no esgotamento da nossa perspectiva, mas creia que existe um Deus do impossível, que tem a solução para as nossas crises, para todas as nossas crises. E eu sei que eu já vivi muitas, vocês já viveram muitas e vamos viver outras tantas. Mas o caminho é a fé. E por fim, no versículo 18 deixa claro que se formos fiéis a Deus, Ele vai abençoar a nossa família. Ele não apenas nos tira da crise, mas Ele nos abençoa. No versículo 18, a Bíblia diz: na sua descendência serão benditas todas as nações da terra. Além de ser abençoado a partir da vida de Abraão, todos nós fomos abençoados por Deus. A partir do enfrentamento da crise, da vitória sobre a crise, Deus abençoará a tua casa, a tua família e vai te dar condições de abençoar outras pessoas. Sabe por que eu posso dizer isso aqui hoje? Porque pela graça de Deus eu tenho vencido as minhas crises. Deus tem abençoado minha casa. E eu sou feliz por Deus também estar usando a nossa família para abençoar a sua família. E vai abençoar a tua família para abençoar outras famílias até. E que Deus continue nos dando essa graça. Por isso, obedeça. Quer vencer a crise? Obedeça a Deus. E obedeça rápido. Comece hoje. Abraão começou no outro dia de manhã. Comece agora. Comece agora a obedecer. Porque, eu digo, o primeiro passo de vencer a crise está na nossa decisão no coração. É hoje. O que é que está me prejudicando? Talvez no trabalho minha timidez, talvez no meu relacionamento minha falta de diálogo, talvez o meu comportamento, a minha forma de agir. Hoje, a decisão tem que ser hoje. A crise começa a ser vencida agora. Obedeça. Se você procrastina, só traz sofrimento para você e para as pessoas que estão junto de você. Divida as tarefas. Compartilhe. A igreja está aqui com você para lutar com você também. E eu, como seu pastor, terei um prazer de lutar com você para que juntos a gente consiga vencer essa crise. E também compartilhe com as pessoas que estão passando por essa crise com você. Dialogue com respeito. Converse sobre o assunto. Trate o assunto e fique firme na fé. Porque aí, meu irmão, com certeza, todas as crises vão ser vencidas pela graça de Deus. Porque a crise na nossa vida, eu diria, não é apenas o que a gente está vivendo, mas o que a gente está sentindo pelo que a gente está vivendo. E se a gente não resolver isso, mesmo resolvendo o externo, a dor continua. A luta continua. Por isso, nesse momento, eu queria encerrar esse mês
da família, podendo orar pela sua família, podendo pedir a Deus que abençoe sua família, pedindo a Deus que com essa palavra e também com outras tantas que Deus tem falado, você consiga vencer as crises que têm vindo sobre a sua vida. As crises que talvez você provocou, mesmo sem querer, não era o seu desejo, mas que você provocou. Mas aquelas também que vieram, que não dependem de você, mas eu quero dizer a você, Deus proverá. Deus tem solução para todas as nossas crises. Então curva a tua cabeça. Você que está em casa também nos assistindo, curva a tua cabeça aí. De repente sua casa agora está vivendo uma crise tremenda, que você não sabe nem como lidar. Mas eu queria dizer a você, existe um Deus que provê todas as coisas. E Ele ama a sua casa, Ele ama a sua família, e Ele tem uma ação poderosa para fazer. Vamos orar. Pai, nesse momento, meu Deus, eu quero te pedir por cada família, Deus, por cada família que está aqui nessa noite, Pai, que ouviu a Tua palavra. Oh Deus, nos ajuda a Te obedecer, Pai. Oh Deus, que a gente pare, Deus, pare de esperar que outras coisas aconteçam. Pare às vezes de até esperar pelaquilo que o Senhor já está fazendo, Deus. Que a gente vá, Deus, fazer a Tua vontade, que a gente obedeça a Tua palavra, Deus, para que o Senhor, Deus, tenha toda a liberdade para agir na nossa vida, e para agir através de nós também, para abençoar outras vidas. Oh Deus, eu sei que cada um aqui tem algo para Te entregar. As nossas crises são enormes, Senhor. Os problemas que nós vivemos às vezes são bem maiores do que o que nós imaginamos ou percebemos, Senhor. Mas eu sei que o Senhor é um Deus de providência, que age em nosso meio, que age nas nossas vidas. Então nos ajuda, Deus, a compartilhar isso, Deus, com as pessoas certas, com as pessoas que podem nos ajudar a vencer essa crise. Não é compartilhar com todo mundo, não é falar os nossos problemas para todo mundo, não é muitas vezes até expor nas redes sociais, é compartilhar com quem tem vontade de nos ajudar, com quem está junto com a gente nessa luta, com quem será usado por Deus também, para vencermos juntos essas crises. Nos ajuda, Senhor, ajuda a nossa família, nossa casa, ajuda, Deus, nossos casamentos, ajuda, Deus, a cada um de nós a educarmos bem nossos filhos, para que eles estejam preparados para lidar com as suas crises também. Porque, Deus, a Tua palavra é clara, nesse mundo passaremos por provações, teremos aflições, mas a Tua palavra diz que nós devemos ter um bom ânimo, tenhamos alegria no coração, porque o Senhor nos dará vitória. O Senhor é um Deus de providência, e em nome de Jesus, nesse momento, seja qual for a crise, seja desemprego, seja problemas de relacionamento, seja de repente questões da própria saúde emocional ou física, que o Senhor Deus Todo-Poderoso venha com providência sobre a vida de todos que estão aqui, de todos que nos assistem e de todos da nossa família. É assim que eu te peço, eu te rogo, Senhor, nos dá vitória sobre as nossas crises, nos dá, Deus, certeza e convicção, Senhor, que passaremos e venceremos pelo Senhor. Pai, muito obrigado, porque eu sei que assim, da forma que essa palavra falou ao meu coração, ela falou também ao coração da Tua igreja, e nós saímos daqui agora de posse de vitória, porque nós venceremos todas as crises em nome de Jesus. Amém. Glória seja dada ao Senhor, que Deus nos abençoe. Meus amados, antes de terminar o culto, esse culto da família, nós vamos ter aqui uma apresentação das nossas crianças. Eles vão estar louvando ao Senhor, eles vão estar rendendo graças ao Senhor, e eu sei que também isso alegra muito o nosso coração. Amém? Precisa tirar alguma coisa? Tá. O púlpito e o pastor, né? A gente tira tudo aqui. Com as crianças fica mais bonito do que comigo aqui.